Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente está cheio aqui hoje, não comparado antigamente, né? Essa pandemia a gente teve dia que tinha 30, 35 pessoas aqui, mas um dia a gente volta, né? Um dia a gente chega 100%. Muito por causa das nossas questões de calendário, assim, hoje eu não vou falar da Paraxá, né? Como todo mundo viu aí a notinha, Rosh Hashanah, né? Eu realmente não queria deixar de falar de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah já vai cair agora no domingo, então assim, e provavelmente a gente vai meio que perder terças-feiras, né? Vai ter essa terça-feira, o segundo dia de Rosh Hashanah, vai ficar bem em cima, talvez eu faça alguma coisa, ainda não decidi. Vai ter, e Yom Kippur também vai ser uma terça, né? Então a gente vai cair meio que numa terça. Então a gente meio que vai perder esse tempo. Vamos ver aí o que é que eu vou fazer, talvez eu grave alguma coisa mesmo, deixe mais fácil para todo mundo. Então eu queria falar de Rosh Hashanah porque é importante a gente falar da festa, né? Que a festa efetivamente é muito importante, né? E é uma festa que a gente sempre fala de muita alegria, né? Mesmo sendo o que a gente chama de Yom Hadin, né? Todo mundo fica triste no Kippur, só que o Kippur na verdade é a festa feliz não, mas eu estou em jejum, sim. É chato, mas acontece, né? E o Rosh Hashanah que é o Yom Hadin, é o dia de julgamento. O nosso julgamento, efetivamente, acontece no Rosh Hashanah, né? E aí, a partir de quando a gente fala de julgamentos, a gente fala de um monte de coisa. A gente fala, não, vai ser um ano bom e doce. A gente fala um monte dessas coisas bonitinhas no Rosh Hashanah, né? E vários clichês acabam entrando na nossa conversa durante essa época, né? A gente sempre tenta fortalecer as pessoas, né, durante esses tempos, né? Continua, não desista dos seus sonhos. Aquelas frases bem clichêzona, né? De filme americano traduzido, né? Dublado, né? Não deixe que ninguém diga o que você pode fazer ou deixar de fazer, né? Tome o controle do seu destino, tome as rédeas do seu destino, essas coisas, né? Encontre a sua paixão e vá atrás da paixão, essas coisas, né? Começa a dieta, né? Vai começar o ano novo, né? Da boa época de começar a dieta, essas coisas, né? Então, quando a gente entra, como a gente vai entrar agora em 5.783, essas frases vão aparecer o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente fala desses novos ciclos, ou fechamento de ciclos, né? O Davi falou de dieta aqui, é isso, é o fechamento, o fechamento de um ciclo e o começo de um novo, então as pessoas se sentem à vontade de prometer coisas que não vão cumprir, né? Mas a questão é que, na maioria das vezes, a gente realmente acredita nessas ideias, não é só uma crendice, é porque inícios de ciclo costumam ser coisas propícias para a gente começar ou parar de fazer uma coisa, né? Então, a gente realmente acredita, a gente tem noção, inclusive, dos nossos próprios potenciais, todo mundo gosta de pensar que isso é próximo do ilimitado, né? Eu consigo fazer essas coisas, né? Mas a gente pensa nesses potenciais da gente, e se tem alguma coisa que a gente tem a aprender com esses últimos anos que passaram, com a pandemia e com principalmente essas cisões, essas rachaduras políticas aí, né? Por causa de diferença de pensamento e tudo mais, a gente vê que nem tudo está sob nosso controle. Às vezes a gente promete, vou fazer a dieta. Mas faltou tal coisa para começar a minha dieta. Aí você já deu uma desculpa para não começar a dieta, né? Então, a gente conseguiu perceber a limitação que a gente tem quanto a guiar e principalmente manipular os nossos ambientes e as nossas vidas. Quanto a a gente pode falar de futuro, sonhar com um futuro grande, brilhante e maravilhoso, mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas que coisa horrível de falar. Sim, mas é assim, não tem muito o que fazer aqui, né? A realidade que a gente presenciou nessas situações, e a gente está presenciando, é um pouquinho assustadora e ela foi criada por essa fragilidade que ficou mais evidente da vida humana, né? E principalmente agora dos relacionamentos. Nossos relacionamentos são frágeis hoje em dia. A gente, grandes amigos. Tanto de história que eu ouvi esse ano de, meu amigo de não sei quantos mil anos discordou de mim por causa do fulano de tal, e aí a gente não é mais amigo, a gente nem se fala mais. Isso aconteceu comigo há um ano atrás. Eu discuti com um amigo uma coisa científica, não tinha nada a ver com nada, mas ele estava tão, assim, chateado com a situação da pandemia, que ele descontou em mim. Eu falei, tá bom, quando você se acalmar, você vai falar comigo. Hoje a gente está falando de novo, não tem nada de errado e tudo mais. Mas realmente, a gente vê essa fragilidade, principalmente da vida humana, mas também hoje dos relacionamentos, né? E a gente vê justamente essa situação de uma mera diferença de pensamento fazer
criar uma situação de jogar tudo pelo ralo mesmo. Assim, joga tudo fora. Você não serve mais para a minha vida e eu não sirvo mais para a sua. Né? Então, a gente tem conceitualmente dois mundos, efetivamente, aqui. Um no qual a gente acredita que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser. Que é essa beleza, como diria um amigo meu, essa boniteza pô, vai começar um ano novo, vamos malhar, vamos fazer dieta, vamos estudar muita Torá, vamos fazer todas essas coisas. Né? Que a gente pode conquistar o que a gente quiser, e do outro lado a gente tem essa percepção de que está tudo absolutamente fora do nosso controle. Não tem controle nem das minhas amizades mais, né? Nem das minhas influências. Aí fica essa dualidade. Essas duas coisas podem coexistir? É possível essas duas coisas existir? E talvez tenha um equilíbrio mesmo dentro de tudo isso aqui que a gente está discutindo. Né? E talvez não, com certeza está ligado à natureza do Rosh Hashanah. Né? O ano novo judaico, né? As pessoas... você comemora o ano novo 2 vezes. Mais ou menos, tem a festa de ano novo, mas para mim, na minha cabeça, Matias, o ano novo que conta é esse que está vindo agora. E o judeu acredita em 4, na verdade, né? E nenhum deles é aquele ano novo. A gente fala de Pêssego, a gente fala do ano novo das árvores, a gente fala de um monte de coisa, mas o Rosh Hashanah é o que conta efetivamente. Né? E como é que a gente pensa e o que a gente deveria pensar, na verdade, quando a gente entra nesse dia de novo, que eu chamei de Yom Hadin, de dia do julgamento. O que a gente vai fazer a partir de agora? Né? Olha lá. Trouxeram ainda um negócio aí. Então, talvez entender o que é o Rosh Hashanah de fato, e pelo que a gente está esperando por ele, faça com que a gente entenda o equilíbrio entre esse continue a sonhar, o da Dory lá do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, e essa história de que nem tudo está sob nosso controle. Tá? E aí eu começo com o Tur. O Tur, quando ele discute o Rosh Hashanah, pensando nessa questão do dia de julgamento, ele afirma que a gente tem que esperar uma coisa muito específica do Rosh Hashanah. Que a pessoa, se a gente pensar assim, dia do julgamento, a pessoa que vai passar por um julgamento severo, que é de vida ou morte, no caso, vamos dizer assim, a gente está falando de julgamento de se eu vou pagar a pensão ou não. Não é esse o problema. Tudo bem que pagar a pensão é um problema grande, eu não estou dizendo que é pequeno, mas é o julgamento de vida ou morte. Pena de morte, tá? Uma pessoa que está passando por uma situação dessa no mundo normal, faz o quê? Ela está incapacitada praticamente pelo medo, porque ela não sabe o que vai acontecer, né? Ela não ia tomar banho, ela não ia trocar de roupa, ela não ia cortar cabelo, ela não ia pensar, cara, se acabar agora, o que vai acontecer, né? Ficaria nesse estado quase não funcional, de tão ansioso, não ia comer, não ia dormir. Né? Mas não é isso que a gente faz no Rosh Hashanah. A gente não come e não toma banho 10 dias depois. Mas antes a gente usa roupa bonita, corta cabelo, a gente usa perfume, a gente tem mandamento para comer e beber e aproveitar o que a gente costuma chamar de Yom Tov, que é um dia bom. A tradução do feriado, efetivamente, é dia bom, é um dia de alegria. E de onde que vem essa alegria? Essa é a pergunta que o Tur faz. O Tur faz, mas peraí, se a gente está sendo julgado uma coisa de vida ou morte, como é que a gente pode ter essa alegria? Como é que a gente tem esse sentimento de liberdade, de celebração, vamos dizer assim? Né? Porque se a gente pensar nisso, é meio contraintuitivo. Né? A resposta dele é bem interessante. Ele responde com uma frase que é: porque a gente sabe que Hashem vai fazer um milagre por nós. Ponto. Acabou. É isso. Quê? De onde que vem isso? Né? Mas essa resposta é mais uma introdução para a grande pergunta, que é saber que milagre é esse, né? Por que Hashem faria um milagre por nós? Ou como diria a Guemará, e é o que a gente fala no Rosh Hashanah o tempo inteiro. Por que Hashem, tendo 2 livros, o livro da vida e o livro da morte, colocaria o nosso nome no livro da vida e a gente, no meio desse processo, continuar alegre? Né? Essa é a grande pergunta do dia. Tá, beleza, a gente está numa situação meio complicada ali. Por que a gente está alegre? Por causa do milagre? Sim. Que milagre. Certo? E se a gente for pensar, não só, principalmente esse último ano, né? Pensar esse negócio de morrer, viver, continuar vivendo, essas coisas. Se a gente pensar em quem se foi no último ano, nos últimos anos, fica pior ainda. Né?
A gente perdeu o Rav Chaim Kanievsky, por exemplo, um dos maiores pensadores de Torá dos, sei lá, dos últimos 30 anos. Se bobear mais. Né? Por que ele foi e eu fico? Ele foi o cara que coordenou todo mundo nessa loucura da pandemia, basicamente. O que ele falava era lei, praticamente. Tá? Então, como é que a gente pode comemorar? E a pergunta vai ficando pior, né? Como é que a gente pode comemorar pensando nesses gigantes de Torá que se vão do mesmo jeito? Por que eles não estão vivos ainda? Por que Moshe errando tão pouquinho foi embora? Aí só piora, né? Se a gente for descendo a escadinha, a gente só vai mais longe nessa pergunta. De onde que vem esse sentimento? E como eu sei que vai ser diferente para mim, que não sou nem um pouco parecido com esses caras, tá? E vou conseguir sobreviver esse ano, né? Porque eu não sou... E por que nós aqui, que não estamos nesse nível, vamos dizer assim, chegaríamos nisso? Né? E aí o Shlar HaKadosh, ele faz uma pergunta que é importante. Né? Como que a gente tem audacidade, ele fala, né? Audácia, a gente tem a audácia de ter essa segurança de que Hashem vai fazer esse milagre. Como é que isso é possível? Como é que a gente tem bitachon, que é a palavra que ele usa, para dizer que Hashem vai fazer um milagre para mim, que não sou nada, para um ano novo? A gente viu com os nossos próprios olhos, todos os anos, pessoas, tzadikim, indo embora, pais bons, irmãos bons. Às vezes a gente vê pessoas que a gente ama sofrendo, a gente fala, cara, essa pessoa com certeza fez muito mais que eu, e se tivesse bem, estaria fazendo mais que eu. Avó, né? Às vezes não é só morte, às vezes é sofrimento também. As pessoas ficam doentes, e essa doença, às vezes, debilita ela pelo resto da vida, e ela não pode mais ser mais aquela pessoa. Como é que a gente pode... E a pergunta do Shlar faz sentido, tá, meio audacioso isso aí que você está sugerindo, né? Tipo assim, quem é tu? Né? O famoso, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Não parece que um milagre aconteceu para essas pessoas também, né? Pensar assim, pô, como é que o milagre aconteceu, né? A pergunta do Shlar fica meio clara e simples quando a gente pensa desse jeito. Como é que a gente pode ter essa segurança vendo tudo isso acontecendo? Né? Vendo tzadikim morrendo, pessoas que têm às vezes o coração muito maior que a gente sofrendo, né? E passando por esse meio do caminho. A pergunta é essa: como que é possível? Agora eu tenho uma pergunta mais fácil. E aí, agora que eu tenho plateia, eu vou perguntar, vocês têm que me responder. Quem não souber, quem souber ganha um bis aí. Tem um bis aí, vai ganhar um bis. Qual é a mitzvah de Rosh Hashanah? Não. Eu não ouvi a pergunta. Qual a mitzvah de Rosh Hashanah? Qual é a mitzvah específica? Ouvi o toque do shofar. Toque do shofar, tá? Davi ganhou. Tá. Toque do shofar, beleza? É o que a gente chama em hebraico de Tekiah Shofar, né? Outra pergunta. Qual que é o nome da festa na Torá? Isso vale 2 bis. Quem acertar ganha 2 bis. Nome da festa na Torá, qual que é? Yom Teruah. Yom Teruah? Vamos ver aí, número 1. Número 1 está escrito o quê? Fala aos filhos de Israel, vai Crá 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, será para vós descanso solene, memorial do toque do shofar. Zichron Teruah. Convocação de santidade. E aí? Por que tem esse nome, Zichron Teruah? Memória do toque do shofar. Né? Nome estranho, né? O Yom Teruah chegou perto. Se o Mário tivesse... O Antônio pode pegar um bis e o Mário vai ficar com outro. Se a gente olhar o Targum tem uma... O Targum é sempre... Às vezes me perguntam, o que é o Targum? Targum é uma tradução da Torá por aramaico, no caso do Onkelos, né? Que a gente chama de Beruah HaKodesh, que foi feita com inspiração divina. Então, dentro do Targum, além da tradução, tem umas explicações ali no meio. Tá? Então, vamos ver o número 2 aí, qual é a explicação para esse termo. No 2, Onkelos diz o seguinte: fale ao povo de Israel, é a mesma, não é uma tradução, né? Dizendo, no sétimo mês, no primeiro do mês, será para ti dia de descanso. Um dia de lembrança do choro do shofar. Santa Assembleia. Choro?
Tá falando de alegria agora há pouco, agora é choro? Como é que é? Lembrança de choro, então o shofar chora agora. Não é só o cavaco que chora mais, agora o shofar chora também. Como é que funciona isso? Né? É um dia de chorar, então a gente estava falando toda essa coisa de ano novo, legal, ano novo feliz e doce, essas coisas todas, agora é para chorar. Né? A gente tem um midrash que eu não botei aí por ele ser muito grande, então eu vou reduzir, mas quem quiser dar uma olhada, vai Kararabá 2:20, que é basicamente a história depois da Akedah, depois que Avraham Avinu leva Yitzhak para sacrificar ele lá no monte e eles voltam. Por algum motivo, Sara vai perguntar para Yitzhak o que aconteceu. E por um motivo mais estranho ainda, Yitzhak conta para Sara o que aconteceu. Tá? Ele diz para a mãe basicamente que ela tem que saber que o pai dele levou ele lá para o topo da montanha, amarrou ele, e ele também aceitou que seria sacrificado. E aí Sara começa a chorar, né? Natural. Sem acreditar, ela pergunta o que teria acontecido se o anjo não tivesse chamado pelo pai dele. E Isaac confirma que provavelmente ele teria morrido. Que ele não estaria ali naquele momento, caso o anjo não tivesse interferido. Beleza? Nesse momento, e aí todo mundo que já deve ter visto a Parashat Sará começa com a morte de Sara. Tá? Chama a vida de Sara, mas a primeira frase é justamente a morte de Sara, né? Já deve ter visto um outro comentário que diz que ela morreu quando soube o que aconteceu. E é justamente isso que esse Midrash vai contar. Depois que ela entende o que o filho passou, pelo que o filho passou, ela chora por 6 vezes. E aí o Midrash fala que esses 6 choros são correspondentes aos 6 toques do shofar. Tá? Então, Sara chora por 6 vezes e a gente tem 6 toques do shofar, segundo o Midrash. Tá? E depois do último choro, ela deixa esse mundo, ela morre. Tá? E Avraham, tem toda uma história, assim, depois que Avraham percebe a morte da mulher, obviamente, e ele acha que o erro foi dele, que ele fez alguma coisa errada quando Hashem mandou ele fazer o que tinha que fazer. Até que Hashem usa, Eclesiastes, acho que o Kohelet 9:7, ele fala, não, vai, segue o teu caminho, vai comer seu pão com alegria. Que não tem nada a ver com isso. Tá? Aí beleza, você falou, 6 toques do shofar. Quantas vezes a gente toca o shofar? Pergunta interessante. 6 mesmo? Não, a gente toca 9. E aí? Erraram lá a conta? Falaram assim, não, acho que são 6. O cara não sabia larrar, o cara que escreveu o Midrash. Não sabia, não sei quantos toques são, eu vou falar que são 6, porque é um monte. Né? A gente toca 9 vezes. E a verdade é que Hazal, os nossos sábios escrevem esse texto e ele parece meio confuso. Né? De novo, é meio bizarro. Assim, normalmente quando o pai e o filho passam por coisas complicadas juntos, e a mãe pergunta o que aconteceu, e aí tá a mãe aqui para não, né, uma mãe aqui para não... Eles normalmente não contam a história toda, né? Por que eles contariam a história toda? Por que Isaac daria tantos detalhes? Né? Então, isso é preocupante e confuso para a gente. Como que a vida de Sara termina com uma angústia dessa? Né? Uma das maiores mulheres da história desse mundo, né? Que basicamente mudou a história da vida espiritual do mundo, isso efetivamente junto com o marido, com Avraham. Né? Que tentou criar uma nova realidade, essa realidade que a gente sempre fala, Hashem Echad, né? De um Deus, né? Que na época era uma coisa, né? Nanotecnologia, né? Comparada hoje. Né? Então, como é que a gente pode dizer, como é que inclusive grande profetisa, né? Que o Rashi comenta que a profecia dela era maior do que a do marido. Então não parece justo que ela se fosse dessa forma, né? A gente está falando de tzadikim, e aí a gente volta para aquelas... por que os caras... Por que tem gente que é tão boa que sofre tanto? Né? Volta a pergunta. E pior ainda, Yitzhak era um adulto. Ele não era uma criança. Estava com 30 e poucos anos, 37, eu acho, quando aconteceu a idade. Ele era um adulto. Como é que ele dá a notícia desse jeito? Né? E, de novo, o que é que esses choros têm a ver com o toque de Rosh Hashanah também? É isso que a gente está comemorando? Porque o Targum Onkelos usou o termo choro de novo. Né? É isso que a gente está comemorando? A morte por desespero? O Avudraham, que é um dos grandes comentaristas da Torá, ele comenta o seguinte,
que esse é um dos motivos pelos quais, né? Não é, a gente tem vários motivos para tocar o shofar. Um dos motivos pelos quais a gente toca o shofar no Rosh Hashanah, essa história, tá? Para que a gente se lembre do show de Isaac. Beleza? Depois de ouvir a história de Isaac. Para que sirva como essa fonte de perdão para o povo. É como se Sara estivesse perdoando o processo, de ter se deixado de fora do processo. Eles vão dizer, não, mas calma. Tá pulando etapas, né? Calma, a gente vai uma coisa de cada vez. A gente é obrigado aqui a voltar à pergunta do Shlach Kadosh. Como que a gente pode ter certeza que Hashem vai fazer um milagre por nós quando pessoas muito maiores que nós não vão passar desse ano? E aí, disso eu faço uma pergunta para vocês aqui simples. Por que as pessoas choram? Pensar assim, quando você chorou da última vez? Assim, de verdade, fala assim, pô, não deu para segurar. Normalmente alguma emoção muito forte... Davi fica na tua. Normalmente é uma emoção muito forte que a gente não consegue segurar. Pode ser uma emoção, quando a gente fala de chorar, normalmente é uma emoção ruim, né? Tá frustrado, tá com raiva, tá triste, né? Mas às vezes é outro lado também. Às vezes você tá rindo tanto que você começa a chorar. Às vezes você tá tão feliz que alguma coisa aconteceu que você começa a chorar, né? Tá sempre ligado a essa coisa. Então a gente tem vários tipos de shows. A gente tem um show de tristeza, a gente tem um show de angústia, a gente tem um show de desespero. Foram os que a gente citou antes. Mas a gente também tem o de alegria, a gente também tem o de esperança, que você fala assim, pô, isso aqui vai dar certo. Ainda não deu, mas você sabe que vai dar, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. A primeira vez que eu vim aqui, e eu ouvi o Abraham fazendo o Salmo 23, né, o Adonai Roi, rapaz, ficou eu e o Murak no cantinho assim, tipo, os dois, o Murak com aquele bigodão e eu barbudo aqui, segurando para não chorar, né? E outro exemplo que eu tenho que é bem recente foi quando eu fui acompanhar a Ruth, né, a filha da Arlete, que é médica da família, ela trata de cuidados paliativos aqui no DF, lá no NIHAD, né, que é esse núcleo ali do hospital do Agarram, tá? E no final de todo, a gente foi visitar 3 pacientes e ver assim a esperança, não de que vai, como são cuidados paliativos, são pessoas já com grande risco de vida, né? Já são pessoas em situação, eu não vou usar o termo terminal, mas é o que era usado antigamente, né? Mas me deu essa ideia, eu botei o show de esperança aqui justamente por causa disso, porque me deu essa sensação de que é bom saber que tem pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa por aqueles que normalmente são esquecidos. E foi isso que eu vi na Ruth. A Ruth é sensacional por causa disso, porque ela não está interessada em... Assim, ela está interessada no paciente e na família. É sensacional. Assim, a coisa, ela falou, tem um vídeo depois gravado no Sherat Maot, o pessoal quiser ver da palestra dela, que parece que foi muito interessante. Eu não tive como ver, mas eu vou tentar ver esse final de semana. Então, esses momentos, e cada um de vocês vai saber apontar um momento que vocês passaram por isso. Seja assim, superar uma barreira muito, muito grande, ou resolver um problema que você achou que não tinha como resolver, ou o nascimento de um filho, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, pô, quando nasceu meu primeiro filho, eu não sabia nem o que estava acontecendo, só estava chorando, né? Então, assim, a gente tem esses aspectos. E quando a gente fala de morte, né, a morte também tem aspectos diferentes. Às vezes a pessoa ela vai padecendo porque ela desistiu mesmo. Às vezes ela se desesperou e aquilo desestabilizou ela um tanto que ela vai por causa disso. Mas às vezes acontece da morte vir por aquele sentimento quebrar que a gente chama de shlemut, de que você está completo. Você não tem mais muito o que fazer aqui. Você está em paz, né? E nesse momento você está pronto para a próxima etapa já. A gente tem um exemplo muito bonito desse dentro da Torá, que é o Yaakov. Yaakov, o patriarca Jacó, o que ele fez? Número 3, quando ele encontra Yosef, encontra José depois daquela história toda do Egito e tudo mais, ele fala no número 3 o seguinte: Israel disse a Yosef, já posso morrer agora, depois de ver seu rosto, pois ainda vivo. Não é que ele não queria passar tempo com o filho dele, não é isso. É que ele só queria saber se estava tudo bem. E só faltava aquele filho para ele saber se estava tudo bem ou não. Isso completa o ciclo dele para ele. Tanto que a gente vê ele definhando quando Yosef some.
Ele perde a nevoa dele, ele perde a capacidade dele de profecia, depois que Yosef some. Porque se ele fosse continuar sendo profeta, fatalmente ele ia descobrir que os irmãos que venderam ele, né? Então ele foi perdendo as habilidades dele, né? Ele foi envelhecendo de uma forma muito drástica. Né? Depois de mais de 2 décadas, Yaakov fala isso para ele. Mas como é que é possível falar, não, agora beleza, agora eu posso morrer que agora eu te vi. Ele não quer... o Baruch Hashem agora eu posso morrer é uma coisa muito estranha. E o Orach Chaim me explica essa situação, número 4. Aí. Eu botei ela dividida porque é uma explicação grande. Mas ele basicamente diz o seguinte, que Yaakov estava tranquilizado e ele estava satisfeito de ver que Yosef estava vivo. Bem e poderoso, né? Porque agora ele era o vice-rei do Egito, ou o que quer que governante do Egito. Né? Aí diz assim, inicialmente Yaakov não tinha certeza, considerando essas experiências pelas quais Yosef teria passado, sendo vendido como escravo e depois tornando poderoso governante, e não de qualquer lugar, né? A gente está falando do Egito. E depois disso tudo, teria preservado sua retidão, se teria se mantido um tzadik, né? É sabido que os tzadikim, já é o comentário do Arhaim, preferem que um filho desapareça do que a vergonha que acompanha o abandono da espiritualidade. Então, prefere que o filho morra a que ele se torne uma pessoa ruim. Que é uma coisa muito pesada, né? Mas, enfim. Apenas quando viu Yosef, que entendeu que o filho não havia mudado, ou seja, permaneceu um tzadik. Temos vários exemplos na Escritura de pessoas justas sendo capazes de dizer, apenas olhando para suas faces, que o outro é correto, se o outro é correto, um tzadik ou não. A gente vê alguns rabinos hoje com essa capacidade também, é ligeiramente assustador, tá? Esse é o motivo pelo qual Yaakov pode dizer, depois de ver sua face, agora Yaakov pode aceitar a sua própria morte sem nenhum arrependimento, quando ela vier. Em Berahot, 18a, há a menção de que os tzadikim são chamados de Chaim, vivos, durante o tempo que passaram por esse mundo. E Yaakov usa essa expressão para dizer que Yosef ainda estava vivo depois de ver sua face. Ou seja, Yaakov dizer que Yosef está vivo não é dizer, que bom que você está vivo. Não, que bom que você permaneceu sendo uma pessoa justa. Tá? Então, esse é o comentário. Então, não é por não querer passar mais tempo com Yosef que Yaakov fala isso, mas sim por esse sentimento de shlemut, de completude. Tá? Então, ele usa essas palavras justamente por causa disso. E o Tzitzei Eliezer, ele usou esse midrash que a gente citou da morte de Sara, no comentário dele um pouco antes do último talk de Shofar de Rosh Hashanah, para explicar uma coisa interessante, de que a maior parte das pessoas lê esse midrash e assume que Sara chorou por causa de dor, por causa de tristeza, por causa de rancor, ou qualquer coisa parecida. E por isso que ela teria morrido. Mas, segundo Tzitzei Eliezer, esse não é o pshat. A explicação simples não é essa. Porque Hashem nunca ia permitir que Sara morresse desse jeito. Aí você fala assim, tá, e o quê? Então, se ela não morreu de desgosto, ela morreu de quê? Ela morreu de alegria. Pelo mesmo motivo de Yaakov. Você fala assim, o quê? Porque quando ela viu que o marido e o filho se sacrificaram, porque assim, beleza, sacrificar o filho é complicado, mas imagina você na situação de Abraão, né? E aí um dos meus rabinos sempre, o filho dele pequeno perguntou assim para ele, pai, se fosse você, o que você vai fazer? Menino de 5 anos, né? Sacanagem. Aí ele falou assim, meu filho, graças a Deus Hashem sabe que eu não estou no nível de Abraão e nunca me pediram uma coisa dessa. Amanhã eu já te responder a pergunta, não tem jeito. Né? Então, a verdade é que as lágrimas de Sara foram de alegria quando ela entende que o marido e o filho se sacrificaram para cumprir a vontade de Deus. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas eles foram fazer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente vai fazer. Eu não sei se eu vou estar bem amanhã, mas eu vou estudar hoje, porque eu tenho prova semana que vem. Né? Então, nesse momento, ela entende toda a situação. E é essa expressão que o Midrash usa. Ela entendeu. O que ela entendeu? Ela entendeu que o filho dela chegou no nível que ela queria. O filho dela chegou no nível mais alto de todos. Dá a vida por aquilo que ele acredita. Você é a pessoa mais honesta possível. Que você não arreda o pé. Né? E um dos meus rabinos também fala assim, que você prefere o quê? Ter um filho honesto, mas não está sempre feliz,
ou feliz e desonesto? Complicado, né? Então, dar a vida por uma coisa que acredita era o esforço da vida dela. E do marido, no caso. Ela tinha um foco absurdo nisso. O trabalho dela era sempre esse. Tanto que os dois correm o tempo inteiro. Recebe alguém, corre para receber. Os dois, correndo o tempo inteiro. O foco deles era Hashem e a geração que vai ser capaz de dividir Torá com as outras. Tá? E o que o Rashi fala sobre a morte de Sara? A morte de Sara é uma coisa que é muito interessante. Se você for ler na tradução da Sefer, você vai dizer assim, Sara viveu 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Só que se você ler no hebraico, está escrito o seguinte, número 5. Vaihiu Haye Sará. Esses foram os anos, essa foi a vida de Sará. Mea Shana Esrim Shana Vesheva Shana. Então, e viveu 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Aí eu falo assim, por que é que está assim? Por que na tradução está 127, né? Na verdade, o que está escrito é, viveu 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Aí eu acho que é o nosso grande exegeta aí, do Pshat, ele fala, literalmente quer dizer isso, porque a razão da repetição dessa palavra Shana, anos, é para explicar cada um dos números. O primeiro número é que ela viveu 100 anos de idade, mas ela é como se fosse uma mulher de 20. Aí você fala assim, normalmente mulheres de 20, né, não são, se for falar de um profetisa e tal, você quer falar da mulher de 100 anos. Mas essa que é a questão, quando a gente fala das transgressões dentro do judaísmo, né, quando você comete um erro, um pecado, né, que é uma palavra que a gente não gosta muito de usar, você considera que uma pessoa de 20 anos não é capaz de transgredir completamente. Então ela é como se nunca tivesse transgredido até os 20 anos de idade, porque o Yetzer Hará só se completa na pessoa aos 21. Então ela só responde por ela mesma efetivamente aos 21. Então ela é como se ela nunca tivesse transgredido aos 100. Tá? E aí, quando ela fala, por exemplo, outra coisa que eu acho fala é que quando ela tinha 20 anos, a tesa, a beleza dela era como se fosse uma menina de 7. Que ela era muito, como se ela fosse muito jovem. Né? Só que aí, beleza, o que isso tem a ver com essa história toda? Sara era uma pessoa que estava 100% do foco no que ela tinha que fazer. Ela não se desviava, ela não ficava perdendo tempo com as coisas. Pessoas que são muito focadas, eu não sei se vocês viram, tem um cara que está tentando diminuir a idade metabólica dele. Né? Ele está conseguindo, essa parte bizarra. É óbvio que é, se falar assim, a idade metabólica, é meio que uma coisa meio aleatória, assim, mas ele viu que ele estava acima, ele falou assim, vou começar a diminuir. Se você olhar o Cristiano Ronaldo, pensar nele, por exemplo, que é um exemplo bom aqui, ele não tem, metabolicamente, 38 anos. Ele vai ter lá seus 27, 28 anos. Sara era tipo isso, só que num nível muito, muito maior. Ela teve filho com 99 anos, né? Então, assim, todas essas questões estão ligadas a isso. Ela é uma pessoa diferenciada nesse sentido. Ela é uma pessoa que viveu essas coisas, que carregou isso com ela, e a Torá faz questão de nomear uma paraxá com a vida dela, usando esses termos de uma pessoa que carregou a Torá a vida inteira, mesmo sem ter recebido a Torá efetivamente. E aí, se a gente for falar de Torá, a gente é obrigado a falar dos pilares básicos da fé judaica. Maimônides usa o número 13, mas a gente pode destilar esses 13 em 3 especificamente. Tá? Os 3 são: Hashem criou o mundo e continua sustentando esse mundo. Nada existe, se ele, vamos dizer assim, se ele parar de pensar em você, você deixa de existir. Não é igual meu celular aqui. Ninguém sabe quem projetou meu celular, mas se ele morreu ontem, hoje ou amanhã, não vai fazer diferença nenhuma, meu celular vai continuar aqui. Certo? O segundo seria, Hashem está envolvido nas nossas vidas e existem consequências para as nossas ações. Tá? Tudo que a gente faz importa, querendo ou não. E a última seria que a Torá é a palavra revelada de Hashem. E 2 desses 3 aspectos eram muito relevantes na época de Sara e Abraão. Né? Os 2 primeiros, principalmente. Não tinha a Torá revelada ainda. Né? Então, mesmo que os patriarcas cumprissem grande parte da Torá, segundo nossa tradição e nossos comentaristas, ela não era revelada. Não tinha como eles passarem ela para frente. Por isso que ela chorou 6 vezes, então. E por isso que a gente toca 9. O número 3 é um número muito interessante dentro do judaísmo, porque é um número que completa e fecha as coisas.
Falei de ciclos lá no começo, ciclos normalmente carregam 3. Tá? Quando a gente fala no conjunto de 3, a gente está fechando ciclos ou abrindo ciclos novos. Então, o que a gente faz durante os toques do Rosh Hashanah? O primeiro conjunto de 3 toques, a gente declara a realeza de Hashem. Que Hashem é quem criou o mundo e quem sustenta o mundo. Tá? A gente usa essa expressão, Ein od milevado, não existe nada como ele. Certo? Esses são os 3 primeiros choros também de Sara. E os 3 primeiros toques. Depois a gente tem a ideia de que Hashem não ignora a gente. De que a gente vai responder pelas nossas ações. Que a gente está envolvido e que ele está envolvido com os nossos desafios e nossas vitórias. Então, a gente tem mais 3 toques, mais 3 shows. Aí acaba os shows de Sara. E para a gente tem 9 agora. Porque a gente também tem Torá. Com a declaração que foi feita no Sinai, que vem diretamente da palavra de Hashem. Né? Que a gente vive e morre para a Torá. Então esses são os 3 últimos toques que a gente faz. Né? Que ainda não estava completamente introduzido nessa época no mundo. Então ela não chorou por dor, não chorou por angústia, ela chorou pelo que a gente chama de simcha e hakarat-hatov, alegria e gratidão. Tá? Hakarat-hatov é uma palavra que é muito, a expressão na verdade que é muito bonita em hebraico, reconhecer o bem. Gratidão é você reconhecer o bem que o outro te fez. Tá? Ela chorou pela preservação desses 2 pilares, pelos quais ela lutou a vida inteira. Né? Pela moralidade e pela justiça que foram preservados e vão ser levados para frente ali. Tá? Então, esse foi o mesmo sentimento que Yaakov teve também, quando ele veio Yosef. Ele falou, beleza, todo o meu trabalho, com os 12 e com os demais filhos, vai permanecer, porque um não se perdeu. O trabalho está completo. Tanto que a gente vê, esses 12 geram o povo. A missão está cumprida. Eu posso ir em paz. Eu posso ir alegre. E são essas lágrimas, esse choro que a gente comemora. Não é o de tristeza, não. Tá? O toque do shofar aqui, a gente quer... É isso. A gente quer lembrar desses 3 pilares. A gente quer se aproximar de Hashem também. Não tem jeito. Né? Melhorar os nossos serviços. A gente quer viver. Tem frases geniais, que são assim, se eu estiver morto, eu não tenho como glorificar a Deus, não tem como. Né? Inclusive tem várias pessoas, você não pode usar talit dentro do cemitério, por quê? Talit dentro do cemitério. Porque aquela pessoa que está enterrada lá não pode usar talit. Você estaria meio que humilhando ela. Eu posso cumprir as mitzvot, você não. Né? Então a gente quer viver, mas a gente não quer viver só por viver, eu não posso, né? Não adianta nada viver por viver. Vamos seguir em frente. Vamos continuar fazendo as coisas da melhor forma possível. E essa é a música de Rosh Hashanah, esse é o som de Rosh Hashanah, certo? Que representa Sara também. Tá? Correspondem às expectativas que Sara tem para o filho dela, que efetivamente virou o povo. Né? E é engraçado que nessa época de Rosh Hashanah a gente faz com frequência o Salmo 27. Né? E no finalzinho do Salmo 27 tem uma frase muito interessante, que é o número 6 aí para terminar. Confia, pois nele, assim fortalecer-se-á seu coração, por depositares em Hashem toda a sua esperança. Falei de esperança lá no começo, não foi à toa. Né? E o Malbim, ele diz que não tem sentido você querer uma coisa depois de conseguir a coisa. Pô, quer comprar um carro novo. Depois que você compra um carro novo, você não continua querendo comprar um carro novo. A não ser que você seja maluco. E não vai ser o mesmo carro, espero. Né? Se você quer comprar outro carro, beleza. Mas, né? Então, o ponto de ter um desejo, segundo o Malbim, é não ter mais o desejo. Tá? Se eu quero uma casa e eu compro a casa, eu não vou querer comprar mais uma casa. Certo? Então, essa que é a questão. Só que existe um paradoxo dentro do judaísmo, que tem um desejo que não é assim. O desejo pela proximidade com Deus tem como o desejo em si o objetivo final. Você não deixa de desejar essa coisa, você vai se aproximando. E quanto mais você se aproxima, mais você quer. Então cria-se um paradoxo.
é querer, não existe o querer parar de sentir isso. Quanto mais próximo você fica, maior o desejo fica. E aí o Tur termina a situação dele dizendo, a gente come e bebe no Hashanah, porque Hashem vai fazer um milagre. Qual que é o milagre? Como é que a gente vai saber que no próximo ano, a gente sabe que pessoas melhores e boas vão embora e a gente vai acabar ficando? Como é que a gente pode beber e comemorar uma coisa dessa? O Shlar diz, qualquer pessoa, independentemente do que ela já fez ou faz, se ela é capaz de se levantar, se colocar diante de Deus, em techuvá, segundo ele, né? Se você está em arrependimento, querendo se aproximar de fato, então existe a promessa de que você vai ser inscrito no livro da vida. Hashem promete isso. Aí você fala assim, pô, então eu vou viver para sempre se eu fizer isso. Não. Porque não é simples desse jeito. Quando a gente sempre fala, a gente não entende como Hashem age no mundo. Então, quando alguém nos deixa, a gente fala, Baruch Dayana Emet. Bendito seja o juiz verdadeiro ou o julgamento verdadeiro. Porque a gente não sabe o porquê. A gente sabe que Hashem sabe. E a gente só pode confiar. Certo? Então ele não age da forma óbvia e lógica para a gente. Né? Porque às vezes pessoas justas sofrem muito. Às vezes pessoas que abominam o bem estão prosperando. E pra caramba também. Né? E o Shlah explica que muitas vezes, baseado nesses fatores, em fatores externos, do estado do mundo ou qualquer coisa da própria humanidade, porque a gente só tem as lideranças que a gente merece, efetivamente, pode ser que a gente não passe por esse ano mesmo. Mas isso não quer dizer que você não foi escrito no livro da vida. E é apropriado que a gente tenha essa alegria em Rosh Hashanah, porque a gente acredita que os méritos das nossas tefilotas, dos nossos arrependimentos, isso vai carregar a gente para o livro da vida. Isso vai fazer com que Hashem escreva a gente no livro da vida. Hashem vai julgar a gente só pelos méritos, não pelos deméritos. E é isso que eles estão tentando explicar. Eles estão tentando explicar isso. Se você chegar nesse momento, com esse sentimento de que você realmente quer se aproximar, você realmente quer fazer techuvá, você vai para o livro da vida. Pode ser que outras coisas externas atrapalhem a questão da vida em si, mas você vai estar escrito lá de qualquer forma. Certo? Então, os nossos desejos por vida, a gente não sabe, essa capacidade de desejo, a gente não sabe o futuro, eu estou repetindo isso aqui várias vezes. Ninguém é profeta, se alguém for me fala. Mas ninguém aqui é profeta. A gente não sabe do futuro. A verdade é o quê? Não importa. Pouco importa o que o futuro vai trazer ou não. O judaísmo não é a religião do amanhã, a religião do agora. O meu desejo qual que é agora? Ser inscrito no livro da vida, porque eu só quero saber e sentir que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, aquilo que Hashem quer que eu faça. Os nossos desejos por vida são isso, não são só egoístas. Ah, beleza, eu queria viver porque eu gosto de viver, é legal. Joia, não tem problema nenhum. Mas eu quero viver para aproveitar esse mundo sendo humano e estar escrito no livro da vida não quer dizer que eu vou estar aqui no que vem. Quer dizer que eu vou ter a oportunidade de continuar esse processo. Que eu tenha bitachon, que eu tenha essa segurança, que pela minha sinceridade, a minha autenticidade, pela minha reza, pela minha techuvá, pelo meu arrependimento, que Hashem vai me julgar pelos meus méritos. Não pelos meus deméritos. Que, assim, não sei vocês, mas os meus, se fosse fazer uma lista, fica mais alto que eu. Por que a gente reza, então? Por que a gente reza? O Mabita, ele fala que a gente tem que rezar por tudo que a gente precisa e por tudo que a gente quer. Um dos meus rabinos falou assim, uma vez, um dos meus alunos falou, a gente estava atrasado para a reza da manhã na sinagoga e não tinha vaga. Mas os alunos falaram assim, vamos pedir pela vaga? Eu falei, a gente tem mais o que fazer. Pedir pela vaga. Quer saber, vamos pedir pela vaga. Eles pediram, saiu um carro na hora, na frente deles, eles arrumaram a vaga. Então, se você quer, você tem que pedir, não tem jeito. Óbvio que isso é um exemplo esdrúxulo, tá? Não dá para... tem coisas mais importantes que a vaga. Mas a reza tem esse efeito. A gente está proclamando o quê? Mesma expressão, em nod me levador. Só Hashem é a fonte de tudo. Só Ele que pode ajudar. Então, eu vou pedir para quem? Desculpa, Davi, eu gosto muito de você, mas não vou pedir para você. Entendeu? Quando a gente reza, a gente se lembra de que
as bênçãos que a gente tem hoje, pode ser que não existam amanhã. Mas pode ser que a gente tenha outras amanhã. Então eu me volto para Hashem, porque tudo vem dele. Em Nod me levador, é a mesma expressão. Não existe nada além de Hashem. Mas a parte mais interessante é essa, efetivamente. A gente não sabe o que a gente vai receber, o que a gente não vai receber. E se a gente soubesse que eu vou pedir esse negócio, mas você sabe, você é profeta agora. Sabe que você nunca vai receber. Você vai deixar de pedir? Não. Você vai fazer uma coisa diferente? Não. Reza. Faz o coração sair pela boca, jorra, deixa de jorrar. O objetivo da reza não é só pedir aquilo que a gente quer. É criar essa conexão. É criar esse desejo pela conexão. Então, quando a gente está chegando em Rosh Hashanah, a gente tem que fazer isso com esse sentimento de bitachon, de segurança que é forte. De que, enquanto a gente é sincero e genuíno na reza e na techuvá, Hashem vai olhar para a gente de uma forma positiva. E como alguém que está seguindo, tentando seguir um caminho e tentando cumprir a missão, é isso que a gente tem que fazer. A gente esperar por um futuro melhor, beleza, isso é a nossa tefilá. Vamos esperar por um futuro melhor. Mas que a gente tenha mérito agora, para um ano com bênçãos, com refuá, com cura e com simra, com muita alegria, que é isso mesmo, tem que fazer. Que Hashem proteja todos nós e o mundo inteiro. Hag Sameach, pessoal. Boa noite. Era isso. Amém.